Fala galera, beleza? O Esclarece pra gente de hoje vai falar a respeito do plano de retomada de abertura do comércio no estado de São Paulo, mais especificamente aqui em Campinas. Não sei se vocês têm acompanhado, eu acredito que sim, os números de contaminados e mortes só têm aumentado. Diante disso, o estado de São Paulo, que estava previsto a retomada do comércio a partir do dia 11 desse mês, está reavaliando de forma inteligente esses números e essa questão da reabertura. Campinas queria ser uma cidade modelo e abrir a partir do dia 4 o comércio aqui, mas ao longo da semana que passou o estado proibiu que isso acontecesse e para isso foi passado também como reabertura normal para todas as cidades do estado de São Paulo para o dia 11, porém agora está sendo feita uma avaliação nesse sentido, se vale a pena, se é seguro reabrir ou não. E é muito importante, mesmo que seja, que a gente tenha um entendimento que mesmo que seja reaberto o comércio, se você puder ficar em casa nesse início, se você puder se segurar, por favor, fique em casa. E todos os cuidados têm que ser tomados até que a gente de fato tenha erradicado essa questão do Covid-19 no mundo, não é só aqui. Uma segunda onda aí, ela vai ser ainda mais devastadora do que uma primeira e sem contar que a nossa primeira onda dentro do Brasil ainda não passou, tá bom? A gente tem tido números assustadores e cada vez mais, e isso é um momento não só de problema político, de problema do político, isso é um problema da sociedade. Todo mundo aí tem um papel muito importante no controle dessa transmissão, dessa doença, dessas mortes, enfim, se a gente puder ficar em casa e tomar todos os cuidados, é melhor. E o assunto, na verdade, é para falar qual vai ser o plano de reabertura do comércio. Achei muito interessante. Dias atrás eu havia comentado que estava faltando um pouco desse plano de ação por parte dos governantes e que eles parassem de usar a doença para fazer uma guerra ideológica, uma guerra de ataque pessoal, uma guerra política. E acabaram apresentando um plano de reabertura dos comércios aqui em Campinas, que é muito interessante. Inclusive você consegue achar na internet para ler melhor o conteúdo todo. Mas basicamente ele vai ser reaberto em etapas, respeitando 2 semanas uma etapa para outra. E lógico, óbvio, que dependendo como tiver as transmissões, os números de casos, se aumentar aqui no município, vai pensar se vai abrir a segunda etapa ou a terceira, ou se realmente volta e fecha tudo para não ter o problema de um contágio ainda maior. Mas basicamente vai ser dessa forma. Na primeira semana vai ser liberado abrir aqueles comércios que não tem tanto fluxo, tanto movimento. Então escritórios, pedindo para que, quando possível, fazer o home office e também fechar a área comum do cafezinho para evitar aglomeração. Então escritórios, consultórios, academia com atendimento individual, cabeleireiro da mesma forma, todo aquele comércio que não gera aglomeração e você consegue fazer com que o atendimento seja de uma pessoa só, vai estar liberado. Na segunda etapa entram padarias e igrejas, e esses comércios com um pouco maior número de aglomeração, ele vai ter uma capacidade de atendimento limitada, para poder evitar também aglomeração e uma série de especificações, mesas umas longe das outras, que seja permitido somente a entrada ou recomendada a entrada do uso de máscaras e luvas, enfim, todos os cuidados, recomendações técnicas vão ser seguidas durante toda essa reabertura e todo esse processo de caminhamento para a normalização, caso isso esteja próximo de acontecer. E por fim, na terceira semana, vai ser feita a abertura de creches, escolas, shoppings, teatros, bares, mas é assim, vai abrir, vai voltar tudo? Não. Todos os comércios vão ter uma capacidade máxima de atendimento e vai haver fiscalização tanto nos estacionamentos quanto no público que está ali dentro. Lembrando que não está previsto nenhum tipo de auxílio para pequenos e médios empresários, nem para os grandes, para os autônomos, não está previsto nenhum tipo de isenção de imposto para ajudar a população nesse momento, e eu acredito que, na verdade, seria uma linha muito importante os governadores poderem pensar um pouco a respeito disso, talvez uma isenção parcial de IPTU,
uma cota social no pagamento de água e luz, enfim. É um momento em que a gente tem que se reinventar, repensar e dar a mão para a sociedade como um todo e tentar ajudar para que a gente consiga sair junto disso daí da melhor forma possível. Eu acho que esse ato de isolamento é um gesto nobre, é um pensamento coletivo, é uma coisa, é sensível o momento que a gente está passando e ninguém pode dizer que sabe o que está acontecendo, que alguém está errado, não está errado, que as medidas não estão sendo tomadas de forma certa porque a gente nunca passou por isso. O que cabe aí é a cada um fazer o seu papel, evitar ao máximo a guerra ideológica. É um momento sensível, é um momento de se colocar no lugar do outro, é um momento de empatia, não de boca para fora, mas para dentro, fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo e evitar ao máximo possível esse momento de guerra que a gente está passando. Então, vocês fiquem bem, fiquem em casa, seja solidário e é isso. Vamos continuar conversando, continuar nossos vídeos semanais, porque sem diálogo não há política, sem diálogo não há entendimento, sem diálogo não há união. Tá bom? Fiquem bem. Até mais.